Bom, gente, então eu vou fazer a leitura do Manual Prático de Magia Sexual, não esquecendo que é só uma parte, é só uma pequena parte desse livro, que eu publiquei ele todo, está todo no meu site, tá? É www.bruxomagonegro.com.br. Lá você encontra, dentro da página de Alta Magia, você vai encontrar um link que vai ligar direto com este livro, tá? É um manual de magia sexual. É que muita gente tem entrado em contato querendo saber a respeito desse assunto, então eu resolvi publicar um manual para que as pessoas tenham uma ideia, tá? Isso é só uma ideia de como as coisas funcionam nesta tradição, tá? Nessa tradição mágica. Mas então tá aqui, eu vou a leitura aqui, ó. Capítulo 1, o universo tântrico. Introdução. Feitiçaria sexual é um dos aspectos mais importantes da magia moderna, por revelar um método de feitiçaria que é encontrado no próprio corpo humano. Por ser uma tradição que une tanto o Oriente quanto o Ocidente, usa técnicas de diferentes escolas. Para entender plenamente a feitiçaria sexual, deve-se pôr de lado todos os preconceitos e adentrar o estudo com a mente aberta e uma predisposição de considerar uma nova via de entender e experimentar o universo em si mesmo. As escolas orientais de feitiçaria sexual. Bom, gente, isso aqui é só a leitura de uma pequena parte, tá bom? Pois vocês entrem lá no site que vão ter todo o livro completo lá. As escolas orientais de feitiçaria sexual. Símbolos e rituais tântricos têm sido encontrados datados de aproximadamente de 3.000 anos antes de Cristo. Estes símbolos de feitiçaria parecem ser de origem indo-europeia e demonstram a antiguidade do culto tântrico. Tantra, que significa a via, é uma das mais antigas religiões orientais. Seus textos primários são conhecidos como Tantras, que são tão velhos quanto os Vedas. Tem pelo menos 2.000 anos antes de Cristo já existiam, são datados esses textos. Esses textos são muito antigos. Dizem que são até mais velhos, mas não tem comprovação. Se sabe que 2.000 anos de Cristo já se encontrou texto aproximadamente com essa data. A influência do tantrismo pode ser vista na maior parte das culturas antigas. Na Grande China podemos ler sobre a alquimia sexual e os mistérios da libido. Milhares de anos antes de Freud e dos cultos gnósticos, lemos sobre a encarnação e da deidade entre marido e esposa. Outros exemplos podem ser encontrados no Egito, Creta e Roma, onde a feitiçaria sexual era central para a maioria das tradições iniciáticas secretas. Mesmo hoje em dia, o Tantra ainda é vivo na Índia moderna, ocupando um dos lugares mais sagrados dos hindus, o Kamrup, em Assam, sendo a representação da Ioni, ou seja, da vagina da própria deusa. As escolas ocidentais de feitiçaria sexual. Os gnósticos, o gnosticismo, é uma escola religiosa de pensamento que é tida como tendo sido desenvolvida em algum lugar, em momento do redor do advento de Jesus. Então, na época que se falava muito de Jesus, foi que o gnosticismo começou a criar forte raízes. Sua origem são encontradas no Egito e na Suméria, enquanto sua forma extrema tende a ser da extração hebraica. Gente, ela veio já no culto hebraico, do gnosticismo hebraico, já tinha alguma coisa, se falava a respeito dessas energias. Por muitos anos os ensinamentos do gnosticismo não eram conhecidos e até recentemente, quando pesquisas descobriram que essa essência da tradição gnóstica era uma forma ocidental de Tantra. Esse tantrismo tinha ritos iniciáticos e práticas adaptadas de várias tradições, ainda que operando sob uma mesma estrutura organizacional e generalizada. Parece que a morte do gnosticismo, ou ainda seu movimento nos anais do ocultismo, tomou lugar por volta de 200 depois de Cristo, e que seu ressurgimento ocorreu através de ordens secretas, das quais a Ordem do Sião e dos Cavaleiros Templários.
por volta de meados do século passado, quando muitos eruditos ingleses começaram a pesquisar sobre a tradição tântrica, sobrevivente em ambas formas orientais e ocidentais, e isto gerou ordens como a Otto, famosíssima gente, e num grau menor a Golden Grau, tá? Uma outra ordem hermética relacionada. Existem várias relacionadas a Golden Grau. No caso, acredita-se que, embora a ordem funcionasse como foco cristão judeu sobre essa fachada de uma forte tradição de feitiçaria sexual, de certa forma floresceu em essas tradições, nas quais são ensinadas pelas derivações modernas da GD, gente, que é a Golden Dawn. E a Ordem do Templo do Oriente, também conhecida como a Ordem dos Templários do Oriente, que é uma ordem explicitamente tântrica com tonalidades maçônicas, não é a maçonaria, gente. Tá? Não confunda uma coisa com a outra. Em 1912, uma revista Oriflame deixa claro que sua premissa central de ensinamentos era a feitiçaria sexual. A ordem possui a chave que abre todos os segredos herméticos e maçônicos, isto é, ensinamentos de magia sexual e ensinamento explica, sem exceção, todos os segredos da livre maçonaria. Por que está associado à maçonaria? Porque a forma de culto das pessoas que praticavam era uma ordem tipo secreta, nos padrões da maçonaria. Por isso que falo em maçonaria aqui. Nada tem a ver com maçonaria, gente. Simplesmente era a forma com que essas ordens eram organizadas. A feitiçaria sexual no Novo Onion. Com o advento do Novo Onion em 1904, o mestre Therion, Aleister Crowley, formulou a Astrum Argentinium como uma ordem semifísica para manifestar a nova corrente mágica. Uma das primeiras ordens fora desta estrutura e aceitar a lei de Telema foi a Otto. Então, essa foi a primeira ordem a aceitar a lei de Telema. Tá? O mestre Therion, então, remodelou seu trabalho para refletir a natureza do novo Eon e incorporar novas práticas e teorias do tantrismo ocidental e oriental. Entretanto, sendo que a Otto ainda não tinha base maçônica na época, sob a pressão do novo Eon, deu lugar a uma nova forma de ordem, baseada no princípio do ensinamento boca a boca, ao invés de formas de organização autocráticas. Entenderam? Quando eu falei nada tem a ver com a maçonaria, simplesmente é a forma com que se tratava. Hoje sabe-se que os arquivos da maçonaria são muito grandes, então esta ordem não passou a partir desta data não ter mais arquivos, ou seja, o ensinamento era boca a boca, não existia mais aquela organização de manter bibliotecas e manter o ensinamento guardado para todos no futuro, não. Escolhia-se uma pessoa e passava-se essa informação para ela. É muito parecido com o que eu faço, né? Bom, com esta mudança, os ensinamentos de feitiçaria sexual e do Tantra foram aumentados pela pesquisa e pela prática de vastos números de feiticeiros telemistas ocidentais e orientais, e a síntese resultante é encontrada em várias escolas tântricas modernas e telêmicas. Estas incluem tão variadas ordens como a Otto Tifoniana. Tá? O pessoal que mexe com magia sabe bem isso. Encabeçada por Glen Grant, Gennett Grant. A Ordem Arcano dos Cavaleiros de Shambhala, a Amox, e o Culto à Serpente Negra e a Ordem de Prometeus, que essa é da Austrália, pouco se tem conhecimento sobre ela. A publicação deste manual é de treino e é parte do processo onde a experiência direta de feitiçaria sexual pode ser alcançada por indivíduos e grupos pequenos sem a segregação e controle de estruturas da ordem. Acreditamos que tal ato está em concordância com o espírito aberto no Aeon de Horus. Uma partezinha aqui para que você entenda. O tipo de pensamento diz o seguinte: se você trouxer para fora aquilo que está dentro de você, isto o salvará. Se você não trouxer para fora o que está dentro de você, isto o destruirá. Também está no Evangelho Gnóstico de Tomé o seguinte: quando você se despede da vestimenta da vergonha, quando os dois se tornam um, e o macho e a fêmea,
não é nem macho e nem fêmea. Esse é o Evangelho de acordo com a Egiptomeda. Bom, aí passam os 5 M's da feitiçaria sexual. Eu não vou ler essa parte aqui, gente, tá? Mas daí pra frente vocês podem encontrar lá no meu site, é www.bruxomagneiro.com.br. Lá está todo o manual. Isso é só uma pequena parte. Eu devo estar colocando agora em seguida um trabalho a respeito de comportamento e sexualidade. Um trabalho que eu vou explicar o porquê, por exemplo, as propagandas de automóvel usam mulheres, porque que o homem olha, quando vê uma mulher, olha de baixo para cima e a mulher olha o homem de cima para baixo. Tudo isso faz parte da nossa genética, né? Isso faz parte da nossa genética, isso. E Freud deu diversas colocações, diversas explicações sobre esse tipo de comportamento. Mas isso está ligado a não só a nossa cultura, mas também a nossa genética. Isso faz parte daquela tão conhecida ide e multiplicai-vos. Tem tudo a ver com isso, tá, gente? Eu vou fazer um trabalho sobre isso, devo estar colocando na internet ainda esta semana, tá? E quem quiser dar uma olhada aí nesse manual de magia sexual, eu tirei de um livro, levei algum tempo para passar para o papel, e então publiquei no meu site. Então fiquem aí, um abraço para vocês, e eu volto em seguida com um outro trabalho, tá bom? Abraço a todos.